Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Sublime Psicoterapia de Jesus. Toda semana nós trazemos um tema aqui que diz respeito à nossa saúde emocional, à nossa saúde mental, né? Usando os ensinamentos do Mestre Jesus como um recurso para que a gente possa fortalecer o nosso entendimento e para que a gente possa trabalhar dentro de nós mesmos as nossas dificuldades, né? Aprimorando cada vez mais o nosso comportamento, os nossos pensamentos, enfim, trabalhando para a nossa evolução espiritual, que afinal de contas é o objetivo de todos aqui na Terra, né? E hoje eu trouxe um tema muito intrigante, que fala sobre os talentos. Qual é o seu maior talento? E às vezes quando a gente faz essa pergunta, a pessoa não sabe muito bem aonde é que está o maior talento. Está em escrever, está em estudar, está em falar. E na realidade, às vezes a gente tem talentos que estão escondidos dentro de nós e que a gente nem se apercebe que tem. Então, para isso eu trouxe uma passagem do Evangelho que está em Mateus, no capítulo 6, versículos de 19 a 21, onde Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E nessa última frase aqui, chama muito a atenção, porque ele diz: aonde estará o teu tesouro, estará o teu coração. E é aqui que está, onde esse tesouro que Jesus se refere aos nossos talentos. Onde é que nós estamos colocando a nossa atenção? Onde é que nós temos dificuldade na nossa vida em lidar com determinados comportamentos, emoções que estão dentro de nós. Porque conforme nós nos relacionamos conosco mesmo e conforme nós lidamos com essas emoções, será a forma como nós vamos nos relacionar também com as outras pessoas. Então, nós todos temos muitos poderes e talentos. Afinal de contas, somos emanações divinas saindo do próprio Criador, né? O nosso objetivo aqui é evoluir, é ser feliz, né? E justamente porque a gente sabe disso, nós precisamos assumir esses talentos que nós temos. Mas, quando a gente fala de talento, muitas vezes a gente não consegue exprimir esse talento por causa dos nossos pontos fracos. Todos nós temos áreas de vulnerabilidade. E é por causa dessas áreas de vulnerabilidade que muitos talentos nossos acabam sendo enterrados. Às vezes a pessoa, ela tem grandes conhecimentos que ela poderia passar pela frente, mas ela sente vergonha em se expor. Ela sente insegurança em falar em público. Ela sente insegurança em colocar as suas ideias. Outras vezes, a pessoa tem outros tipos de talento que ela poderia estar utilizando, mas ela se sente pequena para aquilo. Poderia estar ajudando, fazendo determinadas coisas, mas não faz porque não se acha digna, ou às vezes até pior, não se acha merecedora daquilo. Então, o que é que nós vemos aqui? Uma fraqueza da alma chamada vergonha, o não merecimento e, em resumo, o complexo de inferioridade. E enquanto nós não
olharmos para esses pontos fracos que existem dentro de nós, os nossos talentos, eles não conseguirão ser colocados para fora. Então, os nossos pontos fracos podem ser, inclusive, o caminho para se tornarem os nossos grandes aliados, para que a gente comece a exprimir esses talentos, não só no mundo, mas principalmente dentro de nós. Porque quando nós vencemos um desafio interno, um sentimento de autorrealização nos invade. E isso é muito importante. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entrar em contato com essas nossas áreas vulneráveis. E é aí que mora o grande problema, a grande dificuldade. As pessoas se trancam para verificar ou para tocar nos seus pontos nevrálgicos, se recusando a olhar para eles, ou às vezes até fazendo uma terapia para olhar para eles. Então, cria-se uma defesa em volta e tenta mascarar, tenta enganar, né, essa vulnerabilidade perante a sociedade, perante a si mesmo. E isso enfraquece a nossa alma, isso enfraquece a nossa comunicação, tanto conosco mesmo como com os outros. Então é necessário que a gente pegue esse ponto vulnerável que todos nós temos na nossa vida mental, na nossa vida moral, na nossa vida emocional, e comecemos a tratar essa vulnerabilidade com muita amorosidade. As pessoas costumam brigar consigo mesmas, com autocobranças descabidas, com autoexigências, sendo inflexíveis para consigo mesmas, ou derrotistas, porque eu não consigo, isso não dá para mim. Então, esse comportamento de vulnerabilidade, a gente não pode encarar dessa forma. Nós temos que aprender, como Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo, amar a nós mesmos. As nossas vulnerabilidades ou sombras, como alguns gostam de usar esse termo, nós temos que acolher dentro de nós. Tratar isso com carinho, porque se a gente não fizer isso, não tratar isso com carinho, com amorosidade, essa dificuldade vai ficar perdurando durante muito tempo e vai atrapalhar a nossa vida, tanto íntima quanto de convivência. Então, quando a gente reconhece que nós temos esse ponto vulnerável e a gente procura tratar ele, todo mundo tem. Esse traço vulnerável é inerente a todo ser humano. Espiritualmente, a gente pode até dizer que todo mundo tem o seu ponto fraco, seu ponto nevrálgico. Todo mundo aqui na Terra tem. Seja o seu ponto vulnerável, o seu grande desafio na área financeira, ou na área relacional, ou na área amorosa, todo mundo tem aquele ponto fraco. É o seu ponto de vulnerabilidade, que é o seu desafio pessoal. As nossas vulnerabilidades são nossos desafios pessoais que nos provocam para que a gente evolua e não que a gente simplesmente fique brigando com eles. Porque essas vulnerabilidades, lá no fundo, elas abrigam um grande poder. É um poder que está, o tesouro que está enterrado e que a gente precisa desenterrar. É a forma que Deus mostra, está querendo mostrar algo para a gente, a nosso respeito, que precisa ser notado, que precisa ser desenvolvido. E uma vez que a gente trabalha em cima disso, um poder muito grande começa a emergir de dentro de nós. A superação de uma vulnerabilidade é uma coisa assim que não tem preço realmente. Não para agradar os outros, não é isso não. É para nós mesmos, para o nosso bem-estar. E quando a gente está de bem com a gente mesmo, automaticamente a gente também vive bem com os outros. Então nós precisamos
pegar qual que é a nossa maior necessidade hoje. É moral, é espiritual, é material, seja lá o que for. Importante que a gente faça essa autoinvestigação e comece a trabalhar para superar. É o que vai nos dar poder na vida. O que dá poder para a gente não é o que já está conquistado, é o que nós vamos conquistar ainda. Então nós temos que olhar com mais seriedade e com mais maturidade e acolhimento para enfrentar as nossas próprias imperfeições. Isso é muito importante, porque esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Para isso, você pode também ouvir pessoas mais competentes que podem te ensinar sobre essas suas dificuldades. A terapia é um grande caminho para que a gente olhe para isso. Quando a gente se permite. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a experiência terapêutica. As pessoas muitas vezes vêm procurar terapia, mas elas não querem ser tratadas. Elas querem que a terapia faça alguma coisa por elas. E, gente, não existe isso nem em terapia, nem em tratamento espiritual, nem em lugar nenhum. Nós não podemos terceirizar uma coisa, uma obra que deve ser feita por cada um de nós. Nós somos individualidades que vivemos no coletivo do mundo. Então, o nosso trabalho, a nossa individualidade, os processos eles vão acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. O de fora para dentro, na realidade, são recursos. Recursos que a gente vai usar. Recursos espirituais, recursos médicos, recursos psicológicos. Mas isso não vai resolver o problema de ninguém. Quem resolve os nossos problemas somos nós. Mas para que isso aconteça, a gente precisa aceitar. O doente precisa aceitar o tratamento. O espírito imperfeito que nós estamos trabalhando em busca da perfeição precisa aceitar as dificuldades que nós temos hoje. Porque são elas que vão abrir a porta para que a gente cresça, que a gente se resplandeça enquanto ser humano. Então nós não precisamos ter medo de olhar para as nossas vulnerabilidades. Não, muito pelo contrário. Na terapia, principalmente a terapia essa aqui que eu realizo de partes internas, que tratam as subpersonalidades, é muito isso que a gente vê. Às vezes aquela dificuldade que você acha tão grandiosa é só um momento de uma memória que ficou lá guardada no seu subconsciente de um problema, de alguma situação que foi vivida na infância. Ou na sua adolescência e que de repente, como um vírus de computador, está aí rodando, te impedindo de ir para frente. E tratado isso, os nós se desfazem e as coisas tendem a deslanchar, a ir para frente. Nós precisamos ter humildade de saber também pedir ajuda. Não só em termos de terapia, de médico espiritual, mas até das pessoas que convivem com a gente. Nós temos uma tendência a não aceitar crítica de ninguém. As críticas a gente deve aprender a ouvir. Se procede, vamos procurar trabalhar dentro de nós. Se não procede, você só deixa para lá e pronto. Nós precisamos aprender a abrir os ouvidos para isso. Mas o grande impedimento disso é a defesa do ego. Nós temos defesas muito grandes. Às vezes alguém está te dando uma dica, te falando alguma coisa que talvez possa te ajudar a melhorar. Às vezes a pessoa nem para ouvir. Então, minha gente, é preciso que a gente entenda que as nossas imperfeições é que vão fazer com que a gente desenterre os nossos talentos. E olha, tem muito talento para ser desenterrado.
Quanto mais a gente vai se tratando, quanto mais a gente vai se autoconhecendo, mais talentos vão aparecendo. E a vida, ela ganha um sabor e um fluxo muito natural. E isso é o mais importante. E aí a gente começa a viver bem, principalmente com a gente mesmo. Nós precisamos ser a nossa melhor companhia, para que depois a gente possa compartilhar isso com o mundo. Porque hoje o que a gente vê no mundo são pessoas doentes, desajustadas, que estão projetando tudo isso para o lado de fora. E como eu sempre falo aqui, o mundo, a realidade, ela não está do lado de fora, ela está dentro de cada um de nós. Então que nós saibamos moldar a nossa realidade de acordo com o bem-estar, para que nós estejamos bem e a nossa projeção no mundo seja uma projeção de cooperação, de fraternidade, de amorosidade, porque é isso que todo mundo precisa. Tá bom? Fica aí a reflexão então dessa noite, que vocês possam aproveitar e começar a se trabalhar com isso. Lembrando sempre, se precisa de ajuda, peça ajuda. Sabe? Não é errado pedir ajuda, e pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de coragem da alma, tá bom? E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, não deixe de curtir, de deixar o seu like, que ajuda também a outras pessoas a acessarem o canal, tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta às 21 horas com a Sublime Psicoterapia de Jesus. Uma ótima semana a todos e fiquem todos na paz. Até lá.